Estamos começando. Olá, meus caros, boa noite. Tudo bem? Thomas Korontai, começando aqui mais um Despertar Federalista. Hoje com o Dr. Fábio Condeixa, né, que veio lá de Brasília. Ivomar, que está aqui por aqui também, né? Ivomar Costa, vice-presidente do Instituto Federalista. Enquanto a gente vai procurando acertar aqui, e dizer também o seguinte, que o professor L'Oreal Rocha está a caminho, né? Daqui a pouco ele já chega por aqui. Já está em Curitiba, né? Hoje o Ivomar conversou bastante com ele também, acertando as coisas. Mas o nosso compromisso de começar às 9 horas, ele tem que se manter, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre diversos aspectos. O meu irmão já está trazendo o café aí também. Já vou trazer cafezinho aqui para a turma, né? E o Condeixa que está enfrentando aqui uma chuvinha, né? Um friozito, né? Que em Brasília não tem essas coisas, né? Sair da secura de lá. A secura, né? E vem para essa chuva aqui. Muito bem, muito bem. Aí nós vamos ter que falar um pouquinho mais alto, né? Para poder captar bem aqui, porque hoje a tecnologia que nós utilizamos é essa aqui, né, de iluminação normal, sem aquelas coisas de estúdio. Não, desculpa, né? Antônio, não se trata disso. Eu vou dizer o que se trata mesmo. Lá vem. É que nós somos autênticos, é isso. Nós somos pessoas autênticas. Né? Então daqui a pouquinho o pessoal também vai chegando. Enquanto vocês vão conversando um pouquinho, né? Inclusive o Ivomar pode fazer o anúncio novamente do nosso Fórum Federalista, inclusive o Fábio também vai fazer parte, né, como painelista lá no Fórum, né? E fala um pouquinho do Fábio, né? O Fábio também fala um pouquinho mais de si, né? Porque ele passou um texto assim tão curtinho, né, sobre o que faz, a gente andou vendo na internet que tem mais coisas aí que o Fábio anda fazendo e é bom que o público saiba. A não sei que tem algumas coisas de inteligência aí que não possa ser dita, né? Mas enquanto isso o pessoal vai chegando e eu vou aqui na máquina, aqui do lado, para compartilhar o vídeo nos demais grupos que nós temos. Chamar o pessoal, ok? E vamos lá, contigo a palavra. Ok. Isso que lá na frente, né? Não se preocupa não. Bom, então vamos aqui começar, né? Já temos aqui a incrível assistência de 3 federalistas, né? Então, mas já está suficiente, já dá para fazer uma rebelião aí, dá para fazer um motim, né? Bom, mas nós estamos aqui com o Fábio Condeixa, né? O Fábio mora em Brasília, mas é do Rio de Janeiro, não é, Fábio? Sim. Do Rio de Janeiro, e está aqui em Curitiba porque ele vai participar do primeiro Fórum Federalista Nacional e vai participar de um painel sobre a questão da autonomia local. Mas antes de nós falarmos sobre essa questão, né, do fórum, eu gostaria aqui de conversar um pouquinho com o Fábio, para nós conhecermos ele melhor, né? Eu sei que ele é escritor, né? É advogado, né? Tem 2 livros escritos e uma quantidade enorme de artigos publicados em revistas, participações em congressos, né? E qual é o nome do teu livro, aquele maiorzinho, de 800 páginas? 1000. 1000 páginas, são 1000 páginas, não me enganei então. São 2 volumes. 2 volumes, 1000 páginas, né? Para vocês verem que ele escreve pouco, né? Mas eu não escrevi sozinho esse livro, né? Isso daí eu escrevi com o meu outro jurista, o Dr. Augusto Zimmermann. E nós escrevemos o livro Direito Constitucional Brasileiro, né? Um manual, né? que pretende ser completo, né? Abordar todas as questões, também voltado também para concursos e também focado na parte teórica mesmo, para a parte acadêmica. E nesse livro em particular, assim, o tema do federalismo ele é tratado em profundidade, porque é um tema de interesse tanto meu quanto do Dr. Augusto Zimmermann. Ele, inclusive, tem um livro, ficou muito conhecido um tempo atrás, Teoria Geral do Federalismo. O Federalismo Democrático. Do Federalismo Democrático, né, pela editora, publicado pela editora Lumen Juris. Então é um tema de interesse de nós dois, né? E
também foi o tema de interesse da minha dissertação de mestrado em ciência política, que eu fiz, e a dissertação acabou virando um livro, né, também publicado pela Lumen Juris, né, em formato de e-book, e lá também é abordado um tema específico dentro dessa temática geral do federalismo. Então ali eu falo da questão da aplicação do princípio da simetria pelo Supremo Tribunal Federal e como que esse princípio ele provoca uma certa mutação constitucional que dá uma nova configuração ao arranjo federalista brasileiro, né? Sim. Então, quer dizer, são dois livros muito interessantes na área do federalismo, até porque federalismo e a proposta do federalismo pleno é de mudança constitucional. E quando eu tive contato com o livro do Fábio e do Zimmermann, né, fiquei impressionado. Realmente o livro é muito bom. Eu ainda estou lendo porque ele é muito extenso e eu não sou da área do direito, então eu tenho que me dedicar um pouquinho mais para entender, né? Mas realmente é um excelente livro, um excelente material. Mas você disse que fez então mestrado em ciência política. Sim. E escolheu esse tema do federalismo. Por que, Fábio? Por que o federalismo? Bom, é um tema que me interessa, sempre me interessou, mas aí teve uma questão, digamos, tática aí também. Eu entrei no mestrado na UFRJ e sabemos como funcionam as universidades, né, na área de ciências humanas. Então, eu quis procurar um tema que não tivesse essa contaminação ideológica e que não pudesse sofrer assim, um preconceito por parte dos professores, orientadores. O meu orientador é uma ótima pessoa, o problema não era ele, mas pelo meio em geral, entendeu? Então, eu também fiz essa escolha por ser um tema ideologicamente neutro, né? Ou pelo menos assim considerado. Né? Sim, sim. Realmente o federalismo ele tem uma boa aceitabilidade tanto à direita quanto à esquerda, né? Exatamente. Quer dizer, ele tem um potencial de união aí, né? Tem um potencial de união, é um ponto de convergência, um ponto de união entre essas linhas de pensamento, né? Ou atitudes, digamos assim, também. Então, mas na relação ao federalismo, como é que você vê a questão do federalismo hoje no Brasil? O Brasil, você acha que o Brasil é uma federação, é um Estado federal realmente? Eu imagino que de fato não seja uma federação. Inclusive, assim, não só pela forma como o federalismo foi construído, foi desenhado na nossa Constituição de 88, como também pela mutação constitucional porque a nossa Constituição vem passando. Então, em virtude da interpretação constitucional que o Judiciário, em particular o STF, o Supremo Tribunal Federal, faz. Então, assim, o nosso federalismo ele já é, digamos assim, muito pouco federalista, né, nos moldes da Constituição e vem se tornando cada vez menos em virtude da interpretação que o STF vem fazendo. E esse é o tema da minha dissertação de mestrado, que virou o livro Princípio da Simetria na Federação Brasileira. Interessante. Então você considera que se houve, no início da Constituição de 88, se houve um federalismo, esse federalismo ele foi sendo reduzido com o tempo? Eu diria que nem chegou a haver o federalismo, né, pela redação original da Constituição. Só que ele, digamos, um pouco de federalismo ele foi ainda mais mitigado pelas interpretações judiciais, vamos dizer assim. E você, nessa questão, já que você é advogado e escreveu uma extensa obra sobre direito constitucional, você diria que hoje existe ativismo judicial no STF? Eu acho que isso daí é um consenso. É consenso? Né? Porque, olhando as decisões do Supremo Tribunal em diversos temas, se pode constatar isso aí com muita facilidade. Isso não é segredo para ninguém. E esse ativismo ele é tendente a modificar o sentido federalista da Constituição? Eu diria que ele
mitiga e reduz ainda o caráter federativo da nossa república, né? Certo. Agora nós estamos vendo um problema sério aí que nós consideramos que existe, que essa eleição é ilegal, né? Porque ela não contempla ali a questão da auditabilidade das urnas, né? Ou seja, o voto não pode ser auditado, né? Então, como rompe com um preceito constitucional, então ela é ilegal, né? Essa é a nossa visão, né? E essas, digamos assim, essas defesas, essas ideias, né? Mesmo quando o povo se manifesta contra isso, chega no STF, vai lá, bate e não consegue se mudar nada. O TSE também não muda nada, né? Não muda nada. E ao contrário, até acabam legislando, né? Então isso é o ativismo judicial, para quem não sabe. A justiça não tem que criar leis, a justiça só tem que julgar. Mas no ativismo judicial eles criam leis, né? Eles passam por cima do legislativo. Então rompe com a independência e a harmonia dos poderes, né? Agora, é evidente que existe esse ativismo no STF e em outros tribunais também, né? Me parece que esse ativismo, a fonte desse ativismo são as obras do jurista americano, se eu não me engano é Robert Dworkin, né? Ronald Dworkin, né? Te parece a mesma coisa? Você acha que também a fonte está nesse autor? É uma delas, né? É uma delas, mas essa é uma tendência que vem já de bastante tempo, né? Na Suprema Corte Americana, decisões desde os anos 30, já com essa característica, né, chamada de ativismo judicial, e depois os teóricos foram trabalhando isso e tentando construir uma fundamentação, né, teórica para esse tipo de decisão. Sim. Mas me parece também que esse ativismo judicial ele é muito intenso aqui no Brasil, né? Porque em outros países, por exemplo, eu estava conversando com o Zimmermann anteontem e ele estava falando que na Austrália não é assim, que quando eu pego este autor, o Dworkin, por exemplo, e simplesmente os juristas lá, os juízes não aceitam de forma nenhuma. Então, esse tipo de o ativismo com essa base, pelo menos, é muito intenso aqui no Brasil. Em outros lugares não é assim. Eu diria que aqui é feito, esse ativismo ele é praticado de uma forma mais despudorada, digamos assim. Esse autor, por exemplo, ele tem influência também, né, nesses países, na Austrália, por exemplo, tem decisões... Pode passar aí. Opa! Chegou o professor Loriel aqui. Loriel, chega mais para cá um pouquinho, que vamos ver aqui. Isso aqui. Vamos ajeitando agora a câmera aí, né? Tá. Todo mundo enquadrado aí? Tá sim. Devidamente. No sentido da câmera, né? Falta enquadramento da câmera, né? Tomara aqui. O pessoal vai dar graças a Deus se ver só escutar apenas a minha voz hoje, né? Mas continuando então. Então aqui esse ativismo judicial é de uma forma mais despudorada, então. Eu diria isso. Agora, o ativismo não nasceu aqui, né? Então a gente vê esse tipo de atitude já na Suprema Corte, como eu disse, já a partir dos anos 30. Na Suprema Corte americana. Americana. E na Austrália também. Inclusive, eu escrevi um artigo e dei uma palestra uns anos atrás na Austrália, numa universidade lá, onde lecionava o Dr. Augusto Zimmermann, e justamente tratando de um comparativo do ativismo judicial no Brasil e na Austrália. Então ele se verifica lá também. Isso é uma tendência que vem do direito de matriz anglo-saxã e que acabou contaminando aqui o nosso meio jurídico a despeito de nosso sistema ser de origem romano-germânica. Bom, você está falando aqui em Suprema Corte Americana, né? Este assunto também é muito interessante porque, já que você é um jurista, né? Por exemplo, no Brasil nós temos algumas aberrações. Vamos começar aqui pelo TSE. O TSE é um órgão administrativo e ao mesmo tempo um tribunal, ou seja, ele executa as ações eleitorais e ele mesmo julga as próprias ações, né? É como se ele tivesse uma autoconsciência, né?
como se ele tivesse uma autoconsciência. Quer dizer, se ele erra, não tem recurso, né? Contrariando o conselho do próprio John Locke, que falava que um juiz ele não pode julgar em causa própria, né? Sim, sim. Ele diz isso naquele tratado, segundo tratado, né? Do governo civil, né? Segundo tratado civil. Então, o que acontece? Só que tem algumas características diferentes. Que no Brasil acontecem essas aberrações, né? O ativismo jurídico, você está dizendo que nos anos 30 já aconteceu nos Estados Unidos, depois diminuiu também, né? Na Austrália, porque Estados Unidos e Austrália são de origem anglo-saxônica, e então isso chegou lá também, né? De uma maneira mitigada em relação ao que nós temos aqui, e acabou contaminando o direito brasileiro. Acabou contaminando o direito brasileiro, né? Então não parece, e aí talvez o L'Oréal possa nos ajudar. O L'Oréal também viaja bastante aí para a Europa, para outros lugares, e tem como comparar, né? Tem como fazer essas comparações. Não parece que o Brasil está sempre um passo atrás? O Brasil está sempre pegando aquilo que já deu errado em outros lugares? Eu penso que é isso mesmo, né? A gente... Tentar falar um pouquinho mais alto. A gente não consegue firmar instituições sólidas dentro do Brasil. Isso é um negócio realmente recorrente desde o século XIX. Né? Há uma crise institucional no mundo todo. Há uma crise de representatividade. Esse fato não é só aqui no Brasil. Né? Agora, no Brasil nós temos uma questão, ao meu ver, muito mais agravada, né? Porque há um descolamento, sempre houve um descolamento a partir do século XIX do esquema político vigente com as necessidades da população. E isso foi aprofundando. Nós chegamos, talvez, num ponto de clivagem ou no ponto de passagem que vai ter que haver uma refundação da República. Não há como continuar desta forma. Né? O que você acha, Fábio, dessa questão? Estamos um passo atrás sempre ou não? Ou isso é apenas circunstancial neste momento? O Brasil tem essa característica, né, de seguir as tendências, né, os modismos, e sempre com um pouco de atraso, aí, um descompasso com o que está acontecendo, por exemplo, nos países, né, de tradição do chamado common law, que é esse direito de origem inglesa, né, direito consuetudinário. Nesses países, tudo bem, o ativismo ele já vem de um tempo, ele continua presente, se faz presente, mas há uma discussão, também uma corrente que é contrária a isso, forte, chamada do judicial constraint, né? Que critica isso. Então lá existe um debate de verdade com relação a isso. Aqui como a gente vê, é como se fosse bater palma com uma mão só, né? É só um lado do debate. Quer dizer, então não tem debate. Não é nem como é uma comunicação unidirecional. Você fala, né, eu falo e você escuta e obedece. Então, por exemplo, dentro dessa vertente anti-ativista, temos algumas correntes, os originalistas, e coisa que não se verifica aqui, por exemplo. Né? Então, assim, há vozes que discordam do ativismo, mas são vozes, digamos assim, isoladas, né? E não há uma corrente formada, pelo menos que eu conheço, assim, que desenvolva teoricamente o tema do judicial constraint, né? Por exemplo, tem vozes aqui como Lênio Streck, é um crítico do ativismo e tantos outros, mas eu não vejo essa crítica sistematizada como ela é feita, por exemplo, nos Estados Unidos. Então tem juristas importantes lá que defendem, que criticam o ativismo e sistematizam essas ideias. E aliás, inclusive, um artigo que eu tenho publicado, que foi publicado lá na Austrália, desse estudo comparativo dos ativismos judiciais, é justamente uma tentativa de dar um trato teórico, né, à questão, de um ponto de vista crítico, evidentemente.
Sim. Bom, outra questão importante é a questão da Corte Constitucional. Corte é um termo em inglês, não é? O termo mais correto para nós é tribunal. Não é? Então, o nosso Tribunal Constitucional. O Supremo Tribunal Federal, né, que eu já implico com esse nome também, essa denominação Supremo, né? Supremo, né? É uma coisa assim, podia tirar o Supremo, se colocar simplesmente Tribunal Federal, Tribunal Constitucional, estaria mais adequado, né? Porque nos Estados Unidos, a Suprema Corte, ele é um tribunal constitucional apenas, né? Sim. Ele só julga os casos constitucionais, né? Ele não julga, não é uma corte administrativa, por exemplo, né? Agora, no Brasil, o STF não. O STF, até briga de vizinho, estão julgando. Então, quer dizer, uma coisa absurda, né? Por isso que não consegue fazer bem aquilo que tem que fazer. Essa é a minha impressão. O que vocês acham disso? Bom, ele é o advogado, né? Ó, já agiu como um advogado, né? Declínio da questão e lá... Não, eu passo primeiro, depois eu faço algumas colocações. O esquema judiciário que criou no Brasil, depois de 1822, ele não tem nenhum parâmetro histórico com o que havia dentro da coroa portuguesa, por exemplo. Só deixa um pouquinho. Para quem não conhece, o Loriel é formado em filosofia, né? Professor de filosofia, especializado na área de cultura simbólica, estuda a filosofia da história e é presidente do Instituto Mucaraj, no Rio de Janeiro, que é dedicado ao estudo da cultura luso-afro-brasileira, né? Luso-afro-brasileira, né? Tem trabalhos, vários livros publicados, o próprio Instituto também tem um trabalho excepcional, né? E o Loriel está sempre em Portugal, principalmente, fazendo pesquisas diretamente, né, nos arquivos portugueses, né, sobre o Brasil. Né? Então, está dizendo isso só para fundamentar aquilo que você vai dizer, que você é um especialista nessa área da cultura portuguesa. Né? A cultura portuguesa e a cultura brasileira, porque existe um descolamento da realidade. Né? O Brasil, embora a esquerda não goste disso, né? O Brasil, enquanto nação, é uma construção de Portugal. Então nós temos que voltar, no meu entendimento, a essa memória, a essa herança. Portugal foi a monarquia mais sólida da Europa, foi o primeiro país da Europa, e nós nunca voltamos às raízes portuguesas para entender institucionalmente o Brasil. Quer dizer, como é que o Brasil era, como é que o Brasil foi constituído e o que aconteceu. Né? E esse esquema de judicialização, ou de um judiciário muito presente, ele vem depois de 1822. No período vigente da coroa, não era assim que a estrutura funcionava. Né? E muito pelo contrário, cada município tinha a sua justiça separada. E a justiça da coroa não interferia na justiça municipal. Era uma coisa completamente diferente. E não havia, ou mais próximo, havia um tipo de Supremo Tribunal Federal na coroa? Não havia. Quando você esgotou o recurso do município, não passava para uma esfera estadual. Aquilo ia diretamente para a estrutura do rei. Né? E o rei é que deliberava. E normalmente ele deliberava sempre a favor do município. Daquela comunidade menor. Né? Então nós não temos a estrutura que se desenhou no Brasil depois de 1822, é uma estrutura completamente diferente. Mas ela é diferente mesmo. Né? E ela centralizou. Então quer dizer que na coroa portuguesa o rei exercia funções de tribunal constitucional. Exercia. E era o chamado... Você tem vários cargos, né? Várias instâncias. Uma delas vai ser o tribunal da mesa e da consciência das ordens. Né? Então, mas o rei era uma figura acessível dentro do poder. Mas dificilmente os casos chegavam ao rei. Os casos eram normalmente resolvidos dentro da própria estrutura. Então, uma das coisas que a Constituição de 1824 fez foi exatamente tirar das repúblicas, né, que eram chamadas de câmaras republicanas, tirar das câmaras o poder executivo, legislativo e judiciário. As câmaras tinham em si
Sim, né? Então na prática ele tirava a autonomia das cidades. Completamente. Na prática ele tirava completamente. A centralização do Brasil começou com o Império. A coroa portuguesa nunca foi centralista. O rei português ele reinava e ele governava, mas ele não administrava. Nunca administrou, né? Essa administração ficava em outras instâncias. Você tinha a igreja, era um poder de certa forma jurídico junto com o rei para atuar em casos de Estado, né? Mas normalmente os casos, todos eles havia uma completa autonomia municipal. Então, na prática, aquilo que se costuma dizer de que Portugal é culpado pelo modelo centralizado que nós temos por uma cultura portuguesa, não seria um equívoco. Não, mais do que um equívoco, é uma fraude. Uma fraude. É uma fraude histórica, gravíssima. Essa fraude histórica foi construída, né? Literalmente construída. E o que é curioso é o seguinte: meu Deus do céu, qualquer indivíduo que pegue livros da forma administrativa da coroa portuguesa verifica isso claramente, né? Então nós temos a história que se escreve do Brasil e do período administrativo da coroa portuguesa depois de 1822, ela não condiz nem um pouco com a realidade. É uma fraude mesmo, né? O Brasil vocês defendem o federalismo, né? Essa palavra não existia naquela altura, evidentemente, mas o modelo era federalista. Hoje o que nós estamos achando que é um avanço muito interessante, e o próprio modelo que os Estados Unidos vão fazer de nação, né, no século XVIII, Portugal já realizava aquilo desde o início da nacionalidade portuguesa. Desde o início. Interessante. Né? Então o que acontece? O Império ele rompe com aquela estrutura. E é o Império que centraliza, não foi a coroa portuguesa. Eles destroem completamente todo o arcabouço municipal, joga tudo para o poder moderador, né? E ao fazer isso, evidentemente, isso gera um colapso dentro do país. Um colapso gravíssimo. E o país vai levar muito tempo. Eu creio que o Brasil, de certa forma, não conseguiu, até hoje, desvincular-se dessa forma. Porque essa sempre foi a forma de administração de Portugal desde o início da nacionalidade portuguesa. A coroa nasce fazendo um pacto. O rei... É preciso separar Portugal em dois períodos. Você tem o período da antiga Lusitânia, que pega o Império Romano e muito antes, né? Então você tem todo um modus operandi de república que já vinha da Lusitânia. Isso é uma coisa que vem muito antes do Império Romano, e não foi tampouco o Império Romano que conferiu essa característica. Então aquela característica existia desde todo sempre. Quando o primeiro rei, rei de Portugal, né, que é Dom Afonso, quando aquilo se separa de Leão e vira de fato o condado portucalense, depois vira o reino de Portugal, o rei simplesmente faz um acordo com as lideranças locais, que eram republicanas, funcionavam em modelos de república. O rei simplesmente assegura, ele é um poder geral, né, e ele simplesmente assegura que todo aquele modelo político-administrativo continuasse funcionando. Então estabelece um pacto entre a coroa e os poderes locais. Então a coroa de Portugal, desde o início da nacionalidade, ela nasce como um pacto federativo, digamos assim, né? Se a gente for sociologicamente, né? Sociologicamente era uma federação. Era uma federação. Não tivesse esse nome. Não tinha, né? Mas vamos ver aqui que tem outras questões ainda que nós temos que levantar, né? Vamos ver a questão então, Fábio. O Supremo Tribunal Federal, o STF, como é que ele deveria funcionar? Ele deveria ser simplesmente um tribunal constitucional ou ele deveria abranger todas essas funções que ele abrange hoje? O que você acha disso? Bom, o que o Supremo Tribunal Federal deveria ou não ser é uma questão de convicção, né, de cada um. Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal, ele no desenho tal como está na Constituição de 88,
ele reúne muitas competências, acho que excessivamente, né? Uma prova disso é a quantidade de causas que chegam ao tribunal, não tenho o número de cabeça agora, mas ele se tornou um tribunal de instâncias, né? É um erro, né? Pois é. E, então, mas assim, passa dos 100 mil, viu? Por ano. Seguramente. Há mais de 10 anos atrás eu vi uma estatística, se eu me lembro bem, ultrapassava a cifra de 300 mil causas por ano, né? Então, que é uma coisa absurda. Não, uma centralização teratológica mesmo, não tem porquê, não tem sentido. Né? Uns anos atrás teve uma iniciativa, né, legislativa para tentar mitigar isso, né? Diminuir a quantidade de causas que chegassem ao Supremo. Que isso é chamado direito de certiorari, em latim. Right of Certiorari, como eles chamam em inglês. Nos Estados Unidos, isso existe para a Suprema Corte Americana. Acontece que, no Brasil, esse mecanismo, que no Brasil foi trazido com o nome de repercussão geral, então passa a ser um pré-requisito, né, para que o Supremo Tribunal Federal possa julgar uma causa, ela tem que ser considerada de repercussão geral para a sociedade, para evitar casos como citado aqui, briga, disputa de vizinhos e coisas assim. Porém, quem faz essa triagem é o próprio Supremo Tribunal. Então ele se debruça sobre a causa e ele fala, não, isso eu quero decidir, isso não. Então ele decide conforme a sua convicção, às vezes sua própria conveniência. Entende? Então ele decide o que sobe para ele ou não. Na verdade, quando ele decide, já subiu para ele. Sim, já está lá, né? Então como isso confere poder também, dificilmente ele vai largar isso. Confere poder. Exato. Eu acho que aí você tocou na questão central. É a questão do poder. Então eles têm o poder de soltar quem ele quiser, qualquer cidadão do Brasil, porque julgam habeas corpus. Habeas corpus vai dizer, mas não é causa constitucional. Porque o direito de liberdade está lá no artigo 5º, então é causa constitucional. Só que eles julgam, tem poder para julgarem qualquer caso de habeas corpus, quer dizer. Então, casos concretos. Então, você fez referência ao modelo de corte constitucional, né, como tem na Alemanha, no modelo concebido originalmente por Hans Kelsen, né, o jurista austríaco, né, que bolou esse desenho aí de controle constitucional. Então, esse modelo de corte constitucional não julga casos concretos, né? Julga leis. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele julga, tal como o americano, ele julga leis e casos, né? Então... Mas o Tribunal Americano, a Suprema Corte Americana, ela é bem mais enxuta em termos de atribuições, né? Ela julga 100, 150 processos por ano. Sim, né? Porque esse direito de certiorari, ele é exercido nas cortes inferiores. Exatamente. Entende? Então a causa nem chega para eles. Então é difícil fazer uma causa subir. Tem toda aquela, né, a gente acompanha até em filmes, tem um ativismo, lobbies, então é difícil fazer uma causa subir para lá. Entendeu? É interessante porque então nós estamos vendo pela explicação que o L'Oréal nos deu, né, que essas questões, por exemplo, legais, elas eram decididas o mais próximo possível do cidadão. Né? Então, o que vem a ser aquilo que nós defendemos hoje, né, como princípio de subsidiariedade. Ou seja, tem uma corte mais próxima, e é algo que nós defendemos, uma autonomia judicial também, né, para que tenham juízes locais. Pode até não ser numa cidade, mas um grupo de cidades se reúne, cria uma comarca e tem um juiz ali que vai julgar os casos daquela região ali, né? Justamente para que para que elimine essa questão e seja julgado o mais rapidamente possível, né? E aí os casos, sim, que ali há uma discordância, podem partir para a Corte Superior, para tribunais superiores, né? Então, no passado já se fazia isso, né? No passado já se fazia, como o L'Oréal explicou, né? Então, o que nós estamos defendendo hoje, me parece, então, que não é novo e, ao mesmo tempo, é algo extremamente correto e mais de acordo com a razão, inclusive. Mais de acordo, é mais racional, né? Mais eficiente até, né? Desculpe, não, pode ir. Pode falar, Thomas. Então, só assim para aproveitar a janela, né? A
aproveitar exatamente esse ponto do tema. Dentro do ensaio constitucional, eu estou propondo assim uma forma que, a meu ver, me parece mais racional, né? Quer dizer, aproveita um pouco do direito consuetudinário, né? Do common law, e um pouco do direito positivo, que tem as coisas que devem ser positivadas, né? Principalmente as que têm efeitos difusos, né? Mas as questões particulares, que mais ou menos 70%, 80% das causas judiciais no país, 70%, 80% são questões basicamente particulares, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrija, porque você eu não sei, né? Eu não tenho essa estatística, esse dado. Né? Mas, hoje tu não trabalha mais com são estatísticas que eu vou observando, né? Quando eu escrevi o livro, eu fui atrás disso tudo, mas tem coisas que talvez estejam desatualizadas. O livro foi publicado há 8 anos, né? Mas o desenho que eu imaginei foi para esse judiciário de juízes eleitos, né? Localmente, os juízes distritais, com uma diferença do sistema americano. Não é qualquer um que pode ser juiz. Acho que para o Brasil não daria certo, né? Teria questões culturais. Então teria que ter o cara teria que ser juiz, advogado, teria que fazer um curso de magistratura, ainda fosse um curso de 1 ano para ser juiz, né? Para aprender a ser juiz, apesar que isso aprende um pouco também na própria faculdade, né? E ser eleito, ele não pode fazer parte de partido, não pode ter feito parte do legislativo, nem do poder executivo, ou seja, carreira pura, né? E a ideia é que ele seja então eleito dentro de um distrito com um X número de habitantes, né? de moradores. Curitiba talvez tivesse aí 15 ou 20 distritos, imagino, né? Talvez um pouco mais, mas descentralizaria de fato, né, o sistema judicial, né, porque as pessoas elas estão buscando a contraprestação jurisdicional dos seus casos, né, das suas demandas, né, então elas querem a resposta do judiciário. Então aquela história do juiz com o martelinho, né, eu tenho aqui, ó, eu não sou juiz, mas eu guardo o martelinho de quando eu fui presidente de uma entidade. O juiz do martelinho ele resolve as coisas ali rapidamente, de forma consuetudinária. Claro, não pode passar por cima dos princípios de uma Constituição Federal e nem também dos princípios elaborados dentro de uma nova Constituição Estadual, né? Ou da legislação vigente. Então o juiz ele julga ali na hora. Se houver uma necessidade, né, a parte vencida achar que deve recorrer, achar que houve um erro, um equívoco, né, por parte do juiz, ele pode então recorrer a um tribunal de apelação, a corte de apelação, né, uma câmara de apelação, esse seria o mais correto. 3 ou 5 juízes, desembargadores, enfim, e eles fazem a análise da sentença, do caso e da sentença judicial. Se a sentença for confirmada, então nós teríamos aquilo que se chama de duplo grau de jurisdição. Encerra o caso ali, ponto final. Se não for confirmada, se houve realmente um equívoco do juiz, então o caso vai ser despachado de acordo com a esfera, né? Seja para um juiz federal, seja para um juiz estadual, enfim, para tratar do assunto de acordo com a esfera. Os demais juízes, primeiro, os juízes distritais seriam eleitos por povo, né, de cada distrito a cada 2 ou 3 anos, porque o melhor controle externo do judiciário é aquele que espera a contrapartida do judiciário, né? Segundo, os demais cargos, os demais juízes dentro do Estado, eles seriam misturando carreira com um aspecto meio político dentro porque a política já existe dentro do judiciário. Só vamos deixar isso mais claro, né?
com os juízes sendo também eleitos para determinados cargos, para a Suprema Corte do Estado, enfim, mas não com períodos longos demais, né? com vitaliciedade, etc. Mas seriam com cargo de 8 anos, enfim, né? E podendo depois ser trocados. A Suprema Corte do país, ou vamos chamar assim, do que eu coloquei lá no livro, de Tribunal Constitucional Federal, que é justamente um tribunal que não é um tribunal de instâncias, e sim um tribunal essencialmente constitucional, ele seria então formado, ou será, quem sabe, formado por juízes eleitos pelo colégio das Supremas Cortes Estaduais, né? Ou seja, é um purismo nesse sentido, né? Com a separação completa do judiciário da interferência política do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? Porque é o que se verifica hoje, né? Ficou tão amarrado, os interesses ficaram tão cruzados, que você não consegue, por exemplo, encaminhar um impeachment de um juiz, como o Gilmar Mendes, né? Que é a sociedade inteira que é o impeachment dele, mas o sistema implantado no regimento interno do Senado, talvez com a garantia constitucional, cabe ao presidente engavetar qualquer pedido de impeachment, né, mediante um parecer da assessoria jurídica, e o Gilmar Mendes ainda pega e coloca um ex-assessor dele do TSE, quando ele sai da presidência do TSE e vai para trabalhar exclusivamente no Supremo, ele desloca o agente dele, né, para dentro da diretoria jurídica do Senado, que é justamente para poder emitir os pareceres contrários aos pedidos de impeachment que lá chegam. Veja como a coisa é montada. A gente que está observando isso aqui com convergências, com os ativistas, enfim, nós vamos descobrindo coisas assim que são do arco da velha, né? E vai confirmando todas aquelas teses que eu venho estudando e desenvolvendo ao longo desses anos. Que eu não sei o que vocês acham, vocês que estão conhecendo um pouquinho mais dessa proposta federalista no campo de uma nova organização do judiciário, o que vocês acham? Vocês acham que isso conseguiria se aplicar, funcionaria bem? Porque fazer uma proposta é uma coisa, ver se ela vai funcionar é outra, né? O papel aceita qualquer coisa. O papel aceita, né? Eu escrevi e está lá, né? Não, mas são ideias, as ideias vão ser debatidas, né? Claro. Não, e veja, o direito consuetudinário, ele existiu em Portugal antes de existir na Inglaterra, antes de existir na França, né? Quer dizer, Portugal começa exatamente com isso, porque como é que era feito? O direito consuetudinário lá era de fato embasado em cima dos usos e costumes locais. Como é que os chefes tribais viviam? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que Curitiba fosse uma vila naquela época, um concelho, onde aquela população fosse estritamente católica, né? Então, o direito consuetudinário era aplicado àquela especificidade. Se você fosse para uma outra localidade, onde era muçulmana, era aplicado o direito relativo ao uso e costume muçulmano. Então, a estrutura portuguesa, ela contemplava uma diversidade de povos que habitavam dentro da península, né? E é isso que fez com que Portugal, por exemplo, uma vez que se constituiu como monarquia, permaneceu como a única monarquia, a única dinastia que viveu quase 200 anos, quase 900 anos. Né? Foi a mesma estrutura monárquica, o mesmo corpo legal. Então, a história de Portugal é uma história completamente diferente daquilo que nos contam. Agora, sobretudo, essa solidez, né, de você descentralizar, a estrutura era completamente centralizada. Completamente. E repito, todas as vezes que havia necessidade, que o caso, por uma razão qualquer, não se resolvia localmente, isso era extemporâneo. Então aquilo não subia por uma jurisdição acima, subia diretamente para o rei. E o rei normalmente deliberava a favor da população.
No caso do Brasil, por exemplo, não teve uma única vez em que as câmaras republicanas não representaram, às vezes a Câmara votou alguma coisa, digamos, o governador da época, né, votava contra aquela cidade, a cidade representava contra o governador diretamente ao rei, o rei anulava a decisão do governador. O rei nunca foi contra qualquer decisão municipal. Né? Quer dizer, nós temos aqui, isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, ele desautorizava qualquer, porque toda a estrutura portuguesa se mantinha exatamente em cima de um pacto, que era o pacto das famílias. Portugal é um país familiar. Uhum. Então, aquilo que era mantido, hoje nós falamos muito de família, né? Quer dizer, e a gente tem um descolamento, que nós tratamos as cidades como entes existentes, como entes reais, como se fosse um ente filosófico mesmo, um ser, né? Não, a cidade não é um ente. O ente, se existe algum ente que mantém a estrutura citadina, são as famílias. Então a coroa portuguesa entendia isso perfeitamente, né? As vilas eram estruturas familiares. E aquela estrutura familiar não era rompida. Então você tinha o direito consuetudinário ali era muito forte. Isso depois deu origem aos forais. Ou seja, aqueles usos e costumes viraram os forais viraram lei. Então aquilo foi garantido por lei. E simplesmente o direito português foi revalidando isso aí. Sabe? Interessantíssimo. É muito interessante. A história de Portugal, de fato, tem um avanço fenomenal. Por quê? Porque você conjuga essa estrutura da antiga Lusitânia, que era uma estrutura tribal. Os lusitanos eram bravíssimos. Você conjuga a ordem do templo, a ordem templária de Portugal, ali atuando, né? Você conjuga o direito romano e o direito católico, né? O direito canônico, e a própria monarquia portuguesa. Então você tem uma estrutura tríplice. E então a gente tem um modelo duplo de administração. Você tem um modelo da coroa, que é em si, que é o Estado, que seria o Estado, e você tem um modelo do município, né? Como é que funcionava a coroa? Então, no município, nenhum nobre podia mandar. Nenhum. Por mais rico que ele fosse. Interessante, hein? Nenhum. Eles não podiam interferir na vida municipal. Quer dizer, a esfera privada, então, era extremamente respeitada pelo Estado. Não, o rei não rompia esse pacto. Não rompia. Não rompia. Havia um respeito profundo. Respeito profundo. E na esfera do Estado, você tinha 4 poderes representados: a nobreza militar, a nobreza eclesiástica, a nobreza civil e o povo. Então o povo estava nas 2 esferas. Isso formava as cortes, né? Então, por exemplo, quando se cria em 1822, nós não temos uma coroa, nós temos uma monarquia que não é uma coroa. A monarquia que é criada em 1822, ela é uma monarquia fake. Ela não tem coroa, ela não tem Estado. Ela não tem cortes. Então aquilo que se cria no Brasil a partir de 1822 é uma aberração completa. Em termos estruturais, enquanto funcionamento monárquico. Você não tem nenhuma monarquia no mundo que funciona sem a coroa. Porque o rei não é a coroa. Né? A coroa tem a própria instituição da coroa e tem a família imperial, a família real é uma instituição dentro da coroa. Tanto é que você tem uma linha educacional, os príncipes são educados de uma forma diferente. E na coroa portuguesa, essa diferenciação era dramática. Por exemplo, o patrimônio pessoal do rei não era o patrimônio da coroa. Né? Sobretudo os Braganças estipulam isso, a dinastia de Bragança, a partir de 1640, com um rigor muito sério. Né? Então, o príncipe... que é o príncipe do Brasil, que será o futuro rei, o título dele é príncipe do Brasil, foi dado a Dom Teodósio, isso passa para todos os príncipes e herdeiros. O príncipe herdeiro, ele tem uma gestão de patrimônio que é a gestão da coroa. E o patrimônio pessoal dos chamados duques de Bragança é gestado pela Casa do Infantado.
Então, por exemplo, isso que aconteceu aqui... Desculpa te interromper. Então essa história que existe um patrimonialismo português, isso é história... Isso é a invenção. Isso é a invenção do Sérgio Buarque de Holanda e validado pelo Raimundo Faoro. Sim. Eu estou falando que a fraude é então, grande. Existe um patrimonialismo no Brasil, isso me parece evidente. Mas a origem dele não é portuguesa. Nunca foi portuguesa. Quem criou, começou a levantar essa lebre foi o Gilberto Freire. Né? E depois, quem consolidou esta mentira, esta fraude, foi o Sérgio Buarque de Holanda. E o Raimundo Faoro. Então você tem esses três indivíduos. Que são chamados os intérpretes do Brasil, né? São os intérpretes do Brasil. São o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faoro são os dois sociólogos. Né, os caras que criaram a sociologia brasileira, a revelia de toda a documentação. O Raimundo Faoro era advogado, né? O Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, que eram sociólogos. Sim, mas o Raimundo Faoro, junto com o Sérgio Buarque de Holanda, são considerados os dois grandes sociólogos. Ah, são considerados sociólogos? São considerados sociólogos. Porque ele era advogado. Mas eles são considerados os pais da sociologia brasileira, digamos assim. Ah, certo. Né? Agora, o Sérgio Buarque de Holanda, na verdade, ele é tributário da teoria do Gilberto Freire. Só que ele pega a teoria do Gilberto Freire e ele inverte a teoria. É o Sérgio Buarque que cria a ideia do homem cordial. Então é preciso entender o que o Sérgio Buarque fez. O Sérgio Buarque criou. Ele fala que o Estado é patrimonialista, sempre. Como Estado patrimonialista, você tem sempre uma elite corrupta. O que eles chamam de homem cordial é essa ligação entre o Estado e a elite. Isso é uma criação do Sérgio Buarque. Isso nunca existiu em Portugal. Por exemplo, posso falar dar um recorte aqui? Sim, claro. É dito que Dom João VI, por exemplo, quando a corte veio para o Brasil, que na condição de príncipe, ele não era rei ainda, que Dom João recebeu a quinta da Boa Vista, de graça, né, de um traficante de escravos. Outra mentira. Como é que acontece? A gestão do patrimônio da coroa é separado da Casa do Infantado. A Casa do Infantado é exatamente aquela casa que cuida dos filhos segundos, que não são os filhos que serão, que não é o filho que será o príncipe do Brasil. Portanto, não é o príncipe herdeiro. Inclusivamente, eles moram em palácios separados. Você tem a Casa do Infantado. A Casa do Infantado tem uma gestão patrimonial. Por quê? Porque os reis portugueses determinaram que se houvesse algum golpe de Estado, alguma coisa, não é um problema de linha sucessória, o patrimônio pessoal daquela dinastia não seria afetado. Isso que os republicanos fizeram, por exemplo, com a família imperial, isso não aconteceria em Portugal, porque eles avançaram em cima do patrimônio. Porque o patrimônio aqui da coroa se confundia com o patrimônio familiar. Em Portugal isso era completamente desvencilhado. Você vê que a monarquia portuguesa acabou, a República Portuguesa não avançou em cima do patrimônio. Eles permanecem separados. Eles são separados há séculos. Né? Então a gestão patrimonial era completamente diferente, eles moravam em casas, em palácios diferentes, e você tinha uma educação principesca para todos eles. Todos eles. Quando Dom João chega, existia uma palavra que se chamava aboletamento. Né? Você tem uma prática na Europa, a Europa passou por muitas guerras, isso era uma prática em todas as monarquias. Passou por guerras, destruiu aquele local ali, por um acaso você precisa de migrar e para um determinado local acolher pessoas que estão desabrigadas. Aquele indivíduo que tem um patrimônio pode permitir o aboletamento. O aboletamento o indivíduo fica ali durante um tempo morando e o patrimônio continua do sujeito. Como é que funcionava no caso das coroas? A coroa portuguesa especificamente, mesmo sob a condição de aboletamento, ela não poderia aceitar doação. Completamente diferente dos presidentes que aceitam dar volta em jatinho, de empresário. E alguns até levam um crucifixo para casa. Rouba os pavões, né, rouba tudo. Isso não existia. Não, mas isso tem um bom motivo, Lorel, só um pouquinho. Olha só, num país como o Brasil, que tem carnaval, tu vê aqueles pavões enormes, tu já imagina a tua namorada, a tua mulher lá, desfilando com as penas do pavão, né? Então ninguém resiste a isso, né? Não, ninguém. Então